Então, dando continuidade, né, à minha fala, né, que eu tinha falado sobre o mimetismo ali, né, evitando, né, o serviço do mundo renovado, evitando o mimetismo e acomodação. Essa psicografia, ela foi tirada do livro do André Luiz, psicografada pelo Valdo Vieira, né, e ele fala que o mimetismo é uma adaptação na qual um organismo possui característica que confunde com um indivíduo de outra espécie, que é um processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação, a uma adaptação. E daí a nossa reflexão de hoje será que nós estamos adaptados a toda essa situação que está acontecendo no nosso planeta Terra? Será que a gente está acomodado? O que a gente está fazendo para evitar isso? Será que a gente está sendo confundido como um indivíduo de outra espécie, mas nessa mesma sintonia, nessa mesma acomodação? O que a gente está fazendo de útil para a gente mudar o nosso comportamento mesmo, diante de tantas dificuldades, diante de tantas coisas difíceis, tantas coisas negativas? O que a gente está tirando de positivo? O que a gente aprendeu? Então, são muitas perguntas, são muitos questionamentos, né, que nós temos que fazer a nós mesmos, não é aos outros. Perguntar para nós o que nós estamos fazendo. Nós temos à nossa frente, nós temos muitos problemas e desafios. Esses desafios de vida, e nós precisamos tirar lições de tudo isso. Não importa se nós cometemos erros, importa o que nós aprendemos com esses erros. Se a gente pode corrigir esses erros. Se o erro for maior, a gente não pode repetir. A gente tem que aprender, corrigir, mudar e seguir em frente. Dar prosseguimento à nossa vida. Muitas pessoas que fracassam em seus sonhos acabam por encarar os problemas como permanente, constante e persistente. Então, se nós estacionarmos no ponto de se achar somente vítimas de tudo, nós vamos nos sentir sempre uma pessoa fracassada, uma pessoa infeliz, incapaz. E assim, só vai fortalecer as nossas crenças de não merecimento, como se fossem pessoas fadadas a viver apenas no estágio da não realização. Então, precisamos procurar encontrar um ponto de equilíbrio diante dessas dificuldades que surgem, buscando uma real solução. Não fugir de nossos problemas, enfrentar. Assim será mais fácil de assumirmos para si, para nós mesmos, as dificuldades. Nós precisamos crer que tudo tem solução. Se estamos em crise, será que ela não veio para nos dar um empurrãozinho, para enxergarmos as necessidades dessa mudança? Nossa vida estacionou? Nos acomodamos? O ponto é recomeçar sempre. A vida é feita de erros e acertos e precisamos nos corrigir para não repetir essas nossas falhas. Não adiar decisões e escolhas importantes para o nosso amanhã. Então, o dia é hoje.
A hora é agora. E o que a gente está fazendo? Será que a gente está olhando para essas dificuldades? Será que a gente está aproveitando cada momento para se melhorar? Para olhar para o nosso próximo? Eu gostaria de ler uma carta para vocês, né? Que eu gostei muito dessa carta psicografada, foi psicografada esse ano, nesse mês de abril. E eu achei assim bem pertinente para o momento, para trazer, para a gente refletir um pouquinho diante de tudo isso que a gente está falando, para ver no que a gente se encaixa também, porque nós sabemos que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Depois até posso deixar o link também no grupo do núcleo, né? Se alguém quiser pesquisar mais a fundo, né? Essa carta. Ela consta que acredito que foi escrito no dia 12 de abril desse mês. Ele diz assim, ó: eu nunca poderia imaginar o quanto a vida é curta, o quanto ela pode nos surpreender. A vida, ela começa a carta dizendo o seguinte: a minha vida era corrida, eu não tinha muito tempo para ficar com meus familiares. Além disso, sempre entrávamos em discussões e eu me sentia ofendida. Meu pai não conseguia entender meus pontos de vista. Eu estava cansada de brigar, por isso me afastei. Eu nunca poderia imaginar o quanto a vida é curta, o quanto ela pode nos surpreender. E ela continua: a gente acha que tem que aproveitar o tempo para conquistar bens, para ter um bom relacionamento, para crescer financeiramente, mas nunca se esforça para resgatar amores, se reconciliar com as pessoas, desatar mal-entendido. Enfim, a gente acha que vai viver para sempre e que isso tudo pode esperar. Se ofende e sai andando, batendo os pés no chão, não percebe que faz um buraco no peito de alguém. Naquele dia eu estava disposta a tentar com meu pai. Eu queria que ele sentisse orgulho de mim pela promoção que ganhei no trabalho. Mas ele não percebeu nada disso. Mal me deixou falar. Já foi falando das minhas roupas e que eu precisava seguir a educação que eles me deram. Eu virei as costas e fui embora, jurando para mim mesma que eu jamais retornaria àquela casa. Depois de 2 horas, meu irmão ligou dizendo que ele estava no hospital em estado grave. Eu desliguei o telefone e só chorava, me lamentando, porque sabia que ele havia passado mal por minha causa. Afinal, não tinha outro motivo, só podia ser eu. O remorso também abre um buraco no peito. É quando você prefere sofrer do que fazer os outros sofrerem. Eu pensei, por que não aguentei calada? Era tão difícil para mim engolir meu orgulho e ouvir meu pai? Eu ouvi queixas do meu chefe, ouvi os gritos do meu superior na empresa tantas vezes e nunca fiz cara feia. Eu nunca demonstrei que não aguentava pressão na sociedade. A gente tem que aguentar de tudo e se sujeita a suportar muitas humilhações para ter o que deseja. Mas em casa, na família, você não suporta nada. Paciência curta demais para suportar qualquer olhar de contrariedade, qualquer recusa ou rejeição. Entendi que meu pai sempre esteve certo
Quando eu tentei entender o que era importante para ele, quando eu me coloquei naquela posição de pai, entendi que ele se preocupava comigo. E quem se preocupa ama. Ele sempre me amou e eu ignorei meu pai. Quando ele esteve internado, eu coloquei meu amor à prova e entendi que eu o amava demais e não queria perdê-lo. Ele precisava saber o quanto era importante para mim. Eu fui até o hospital e tive uma surpresa. Ele estava bem. Foi só um susto que me deixou apavorada. Eu abracei meu pai e pedi perdão. Jurei que nunca mais traria desgosto a ele. E foi isso que eu fiz. Depois daquele episódio, eu procurei ser a melhor filha. Procurei curtir cada momento que tive com eles. Eu busquei tempo para estar com meus pais e sentir o seu amor. Ouvi tudo o que tinha para dizer, como quem deseja se nutrir de experiência e emoção. Nós tivemos os melhores anos e as melhores oportunidades de aprendermos uns com os outros, quando eu me coloquei à disposição de amá-los. Essa carta está assinada como Verônica, 17/4/2021. Então, meus irmãos, que nós possamos procurar pensar naquilo que nós desejamos que aconteça em nosso caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pensa na saúde e não na enfermidade. Essa mensagem final é do José Carlos de Luca, que é do trecho do livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Então que nós possamos refletir nessa carta, nessa mensagem de hoje, na coragem da nossa fé, como Jesus fala, né? Que a gente possa olhar para as nossas dificuldades e ver e agradecer até pelas dificuldades. Sabe por quê? Porque quando a gente acorda de manhã e a gente agradece, tudo de bom acontece. Porque se nós acordamos, abrimos nossos olhos e a gente consegue contemplar o sol, contemplar o dia que está começando, isso é ser grato, porque nós estamos vivos aqui. E que nós possamos levar isso sempre no nosso dia a dia, aonde a gente estiver, com a nossa família e nosso trabalho, aonde estivermos, que possamos ser gratos por tudo que nós temos. Tantas coisas que aconteceram nesse tempo de pandemia agora, e estão acontecendo ainda, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos levando a nossa vida. De que forma? Será que a gente aprendeu alguma coisa? Será que a gente aprendeu a ser grato? Será que a gente aprendeu a modificar o local onde nós estamos? Ou será que nós estamos acomodados? Então que nós possamos refletir nessas mensagens, né? Eu vou deixar também um videozinho de 3 minutos e 58
que é bem bacana também, que ele vem trazer um pouquinho do que a gente falou para esclarecer algumas coisas, e é sempre bom a gente estar ouvindo alguma coisa positiva e que nós possamos sempre buscar nos aperfeiçoar em coisas positivas, ajudar nossos irmãos, ter mais empatia com as pessoas, sempre. E buscar sempre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço a todos vocês, nossos irmãos em Cristo.